Ninguém sabe como, mas há mais de 5.000 anos, os chineses descobriram que cada um de nós, antes de virarmos borboletas, fazia um casulo enrolando um único e finíssimo fio, que media 1 quilômetro e pesava menos de 1 grama. Muito obrigado, senhor bicho da seda. Esse era o fio de seda. As mulheres chinesas o desenrolavam pacientemente e com ele fabricavam um leve tecido, suave e delicado. As roupas feitas com seda eram tão especiais que a elas se atribuía um valor mágico. Durante séculos, os chineses mantiveram em segredo o processo de fabricação desse tecido. Isso significa que se alguém quisesse comprar seda, tinha que ir até a China. A Rota da Seda. No ano 138 a.C., o imperador Wu, da dinastia Han, enviou um embaixador ao encontro dos povos do Ocidente. O embaixador foi escoltado e acompanhado de uma centena de comerciantes chineses. Foi uma viagem muito longa. Ao regressar, o embaixador e os comerciantes trouxeram para o imperador artigos valiosíssimos. Os produtos ocidentais despertaram o desejo dos chineses em negociar com povos de toda a Ásia Central e da Europa. Logo, essa rota começou a ser muito popular. E comerciantes de todas as partes do mundo se encontravam no oásis de Kashi. Comerciantes e artesãos de diferentes culturas e países reuniam-se para trocar bens. O oásis se tornou um mercado internacional. Os romanos ficaram tão impressionados com a seda que a compravam a preço de ouro. A seda chinesa chegou ao resto do mundo por essa rota, que passou a ser conhecida como a Rota da Seda. Na metade do século XIII, em plena Idade Média, o mundo conhecido pelos europeus não ia muito além do atual Oriente Médio. O Oriente era um lugar assustador, cheio de histórias de monstros e dragões, o que fazia com que poucos europeus se aventurassem para além do deserto da Arábia. Mas então surgiu um viajante aventureiro, um comerciante de Veneza. Seu nome era Marco Polo. Ele decidiu empreender a longuíssima viagem de um extremo ao outro da famosa Rota da Seda e depois voltar a Veneza. Marco Polo viveu 20 anos na China e chegou a ter uma relação muito próxima com o próprio imperador. Quando voltou à Europa, escreveu um livro que deixou os europeus apaixonados. Nele, tentou descrever a civilização com a qual conviveu por tanto tempo. As coisas fabulosas no livro pareciam tão inacreditáveis para os europeus que, em seu leito de morte, a família de Marco Polo perguntou se ele dizia a verdade sobre todas as histórias fabulosas. Ele respondeu: a China é tão vasta e maravilhosa que só consegui contar a metade do que realmente vivi lá. O que mais podemos aprender se usarmos nossa bússola do tempo? O que estava acontecendo no resto da Europa enquanto Marco Polo fazia sua maravilhosa viagem pela China? As cruzadas estavam acontecendo, ou seja, potências da Europa e do Oriente Médio lutavam pelo controle das terras próximas a Jerusalém. O Império Romano estava em franco declínio, e Veneza, uma cidade na Itália, tornou-se uma grande potência. A República de Veneza possuía uma frota que dominava desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Negro. O comércio era muito importante para os venezianos. Então, Marco Polo viajou para a China para fazer comércio? Sem dúvida! Todos os comerciantes venezianos viram que essas rotas que se estendiam até o Oriente eram uma fonte de produtos incríveis. Foi assim que Marco Polo, seu tio e seu pai aventuraram-se a viajar pela imensa Rota da Seda e viveram diversas aventuras na China.